quadro Mesinha Acadêmica. A gente tem aqui Larissa Guimarães, nossa queridíssima, que foi escolhida a dedo pela nossa direção para ser entrevistada hoje. Lala, posso te chamar de Lala? Temos essa intimidade? Temos essa intimidade. Tá fazendo direito há quanto tempo? Bom, eu faço direito desde o início de 2022, então eu estou no 8º semestre, penúltimo ano da faculdade, 4 anos. Direito é um curso de 5 anos, normalmente, 10 semestres. E o que te motivou a escolher esse curso? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei bastante de ler, de escrever, sempre foram grandes paixões minhas. E aí, no ensino médio, surgiu a dúvida de o que eu quero seguir, o que eu quero fazer saindo daqui. E eu tinha, assim, muitas opções em mente, todas que envolviam humanas. E eu pensava muito em psicologia, pensava em relações internacionais, pensava também em seguir na área dos meus pais, que seria a pedagogia. Mas em determinado momento o direito apareceu na minha vida, e quando o direito apareceu na minha vida foi algo que juntou duas das coisas que eu mais gostava, que era o ler, o escrever e o desenvolver teses através das minhas palavras, e também o ajudar as pessoas, que nesse desenvolvimento de teses, nessas explicações jurídicas que nós fazemos, nós conseguimos mudar a vida das pessoas através das nossas palavras, das nossas teses, dos nossos argumentos, e aí foi o que me brilhou os olhos e eu quis seguir nessa área. Direito, geralmente deixa as pessoas bem politizadas na área, certo? Sim. E como que estudar nessa área mudou a sua forma de enxergar a sociedade, as desigualdades que a gente tem? Bom, eu acho que todo estudante de direito no primeiro semestre entra na faculdade e pensa que vai mudar o mundo, pensa que vai revolucionar o mundo. E realmente é muito legal ver o entusiasmo que os calouros têm. Só que o que a gente tem que entender é que a nossa sociedade já passa por uma linha do tempo, uma ordem cronológica que decorre de muito tempo. Então, não é do dia pra noite que nós vamos conseguir resolver os problemas. Não é do dia pra noite que, poxa, nós vamos criar emendas constitucionais, leis complementares que vão ser rapidamente aprovadas e que, nossa, vão mudar a legislação do Brasil, vão mudar o país. Claro, é um trabalho que exige passinhos pequenos até chegar ao nosso objetivo. Então eu acho que o direito em si, uma vez que você está lidando com leis, você está lidando com vidas, você está lidando com a população num todo, ele muda muito a sua forma de pensar. Você passa a se questionar bastante, você passa a ter debates internos consigo mesmo, e aí você consegue enxergar que há sim uma desigualdade no país, uma desigualdade, eu posso dizer, desigualdade econômica, desigualdade social, uma desigualdade cognitiva, que muitas pessoas não têm acesso a coisas que deveriam ser básicas, como saneamento básico, como alimentação, como um transporte, ou itens de higiene básica, como um absorvente que todas as meninas precisam mensalmente. E aí isso vai fazendo você se questionar, e vai fazendo também você perceber como é difícil mudar. Se há, por exemplo, 10 anos atrás, que nós já tínhamos algumas ferramentas que nós temos hoje, não foi possível mudar, talvez com as ferramentas atuais seja possível sim, seja mais fácil. Mas quanto tempo? Daqui quanto tempo tudo isso vai mudar? Então, você se questiona bastante nessa parte. Já que você falou sobre lidar com pessoas, essa questão toda de sentimentos e ser uma pessoa bem empática, você pode dizer pra gente o que o curso te ensinou sobre ser uma pessoa empática, ética e toda essa responsabilidade social? Claro! Eu acho que assim, o direito ensina a gente a ser empático com todas as pessoas, até mesmo aquelas que cometeram crimes. Então, os famosos criminosos, né? Que às vezes muitas pessoas
são detidas de forma injusta, mas algumas realmente cometeram um delito e vão pagar por ele. Mas assim, a gente busca compreender a sociedade como um todo. Então eu acho que o direito e a psicologia, nesse quesito, eles andam numa linha tênue, sabe? Eles andam muito juntos. Porque o que acontece? Pra gente poder ali conversar com o nosso cliente, entender o que aconteceu, qual vai ser a melhor forma de defendê-lo e prosseguir com o caso, a gente precisa ter essa empatia de o porquê aconteceu, como aconteceu, entender os motivos, entender o que levou ele a cometer aquele delito. E aí é algo que nós aprendemos na faculdade também, que é muito pesado quando a gente aprende, mas que realmente é verdade, é que todo ser humano ele tem direito à defesa. Isso aí tá na Carta dos Direitos Humanos da ONU de 1942. Todo ser humano tem direito à defesa. E no caso, o direito, ele não é totalmente justo. Ele deveria ser mais justo, a justiça deveria ser realmente eficaz. Mas o direito, ele funciona como quem consegue provar melhor. Quem é o advogado que tem a melhor tese e consegue provar o que realmente aconteceu. Às vezes não aconteceu de fato, mas a gente consegue, através das nossas palavras, explicar o que aconteceu aos olhos do nosso cliente e beneficiá-lo de alguma forma. Então, muitos casos, por exemplo, igual Suzane Richthofen, que matou os pais e agora está cumprindo o regime aberto. O advogado dela é muito bom para ter conseguido um regime aberto, porque realmente, dada a circunstância do crime, era muito difícil. Eu particularmente acho que ela ainda deveria estar em regime fechado por conta da periculosidade que ela apresenta para a sociedade. Mas ele conseguiu provar de alguma forma que ela estava fazendo uma boa ressocialização, que ela estava tendo um bom comportamento. E aí tudo isso leva ao regime aberto, certo? Certo. Mas, voltando à questão da empatia, eu acho que é isso. A partir do momento que nós passamos a ouvir as pessoas, passamos a ouvir os clientes e a entender histórias de vida, motivações, se sofreu algum abuso, alguma tortura, algo que motivou a cometer o delito, às vezes a família não tem dinheiro e aí precisou furtar algum objeto, você cria um laço empático que é algo que você leva pra si, você carrega pra si. Eu acho que o direito faz você ter mais empatia pelas pessoas, você consegue compreender mais as motivações humanas. Então, qual que é o maior desafio da justiça brasileira hoje em dia? O maior desafio da justiça brasileira hoje em dia, eu acredito que seja a morosidade dos processos. Você sabe o que é morosidade? Vou estar devendo. A morosidade dos processos basicamente é muito difícil hoje em dia um processo no Brasil ser tão rápido. O processo, normalmente, ele está tramitando. Tramitando é quando ele está em curso, né? Uhum. Ele tá demorando demais para ser julgado, para ter uma sentença. Então, a morosidade atrapalha demais, porque às vezes são processos simples, por exemplo, um divórcio consensual, em que ambas as partes querem realmente se divorciar. Às vezes, uma pensão alimentícia que um pai ou uma mãe tem que pagar para um filho. Todos esses processos levam muito tempo e aí acaba prejudicando as partes envolvidas. É muito complicado ter que lidar com essa morosidade justamente por conta dos prejuízos que são direcionados tanto ao autor quanto ao réu do processo. Porque, querendo ou não, você tem que arcar com advogado, você tem que arcar com custas processuais. Uhum. Então, é algo que realmente é bem complicado na justiça brasileira. E, normalmente, entrar com um processo também é bastante difícil. Nós temos o acesso à justiça gratuita, né? Então,
com uma declaração de hipossuficiência, a pessoa consegue entrar na justiça de forma gratuita, ou seja, não paga as custas processuais do processo, mas é bem difícil entrar com o processo também, é algo que demanda tempo, exige bastante atenção. E eu acho que, no geral, não digo somente a justiça, mas digo o sistema também. O sistema é muito falho. E enquanto o sistema continuar sendo falho, a justiça também será falha. A justiça não será eficaz o suficiente. Então eu acredito que atualmente no Brasil são os principais problemas que nós temos. Certo, entendo, né, queridos? Bom, próximo tópico a se discutir. Você acredita que o sistema jurídico é acessível a todos? Eu acho que entra bastante na última pergunta que eu te respondi, mas não, é muito difícil. E como eu falei anteriormente, muitas pessoas sequer sabem que elas têm direito ao saneamento básico. Saneamento básico é um direito humano. Então, as pessoas que vivem marginalizadas, e eu digo assim, um marginal, por exemplo, não é, sei lá, alguém que escuta funk. Muitas pessoas têm esse pensamento. Uma pessoa marginalizada é aquela que vive à margem da sociedade, ou seja, que foi excluída de alguma forma pela sociedade, seja socialmente, economicamente, tópicos desse tipo. Então essas pessoas marginalizadas que normalmente não têm acesso a, por exemplo, saneamento básico, não têm acesso à educação, não têm acesso a realmente conhecer os direitos básicos, elas acabam não conseguindo entrar na justiça se há algum problema. Então, por mais que nós estamos melhorando nesse quesito, a gente ainda precisa melhorar mais. O Brasil, ele precisa ser um país, eu não digo nem igualitário, mas sim equitativo. Equitativo significa nós não vamos oferecer as mesmas oportunidades para todos. Nós vamos oferecer, se você precisa de mais oportunidades, eu vou te oferecer mais oportunidades. E se eu preciso de um pouquinho menos, será oferecido um pouquinho menos para mim. Nesse quesito, nós precisamos ser equitativos para aí sim nós atingirmos uma igualdade. O que é justiça para você depois que você passou a estudar direito? Eu acho que a justiça para mim é encontrar um método que você possa ajudar a pessoa da melhor forma possível. Acredito também que a justiça deveria ser gratuita para todos. Como eu estava te falando, nós temos as custas processuais, mas eu acredito que a justiça deveria ser gratuita para todos, a todo instante, porque o poder judiciário brasileiro é muito grande, tem um poder imenso sobre o território, e eu acho que a justiça, no final do dia, ela tem que ser principalmente eficaz. Falta eficácia na justiça brasileira. Ela existe, porém ela não é eficaz como deveria ser. Bom, então esse foi o nosso Mesinha Acadêmica de hoje, Larissa. Muito obrigada pela sua participação. A gente realmente amou. Escolhi a dedo, tá, gente? Bom, esse foi o episódio de hoje. Quem sabe futuramente a gente possa estar trazendo mais gente, né? A gente tem um grande elenco, temos estudantes de publicidade, engenheiros de computação, técnicos de TI já formados. Tem isso, até dá pra falar pra gente um pouquinho da área em si, se vocês quiserem, né? Vamos ver como é que vai estar sendo o desempenho. Jornalistas também. Exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui, tá, gente? Um beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.